parabéns, que vocês possam louvar sempre com todo o coração, porque Deus ele é digno de todo louvor, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom, né? Estar em Pederneiras hoje é uma alegria. Na verdade, não é a primeira vez, mas é o primeiro culto normal, né? A outra vez que viemos como apresentação e tal. Foi um culto fora de horário, foi à tarde, né? Sábado à tarde. Hoje estamos iniciando uma etapa juntos, né? E é uma honra, uma alegria muito grande. Além disso, eu agradeço porque, por escala, eu havia posto vir em Pederneiras a semana passada, né? E aí então houve um contexto que eu não sabia. Lucianópolis, que é a nossa igreja mais longe, o nosso grupinho mais longe, eles não têm culto regular de domingo e quarta-feira, e eu havia posto estar neles num desses cultos, ia demorar mais para eu ir lá no sábado, né? E aí quando eu soube disso, eu falei, eu tenho que fabricar um jeito de ir com urgência lá, porque senão vai passar um mês inteiro e eu não vou aparecer nenhuma vez em Lucianópolis. Eles queriam só para o final de março. E aí eu pedi o apoio de Pederneiras para inverter, porque hoje eu poderia estar aqui, mas não poderia estar lá. E aí foi invertido, dentro do contexto da demanda que eu tenho. Esse final de semana estou indo para casar meu filho, amém? Amém! E coisa boa, é o mais novo, né? Então quer dizer que a partir de domingo lavo minhas mãos, né? Eles que se viram e pagam essas contas, né? Eu só ajudo a dar carinho para os netos a partir de agora, né? E aí então o contexto de hoje não me permitiria estar lá em Lucianópolis por causa do horário que eu tenho logo no início da tarde, e amanhã será o casamento, né? E tem algumas reuniões acontecendo agora hoje para poder ajustar tudo, né? E com pastores e tudo. Então, dentro do contexto, Pederneiras aceitou ficar uma semana a mais esperando, mudando a data. De coração, muito obrigado, viu? Eu reconheço que mudar a escala não é bom. Eu mesmo faço a escala, não tem por que mudar, né? E se foi oferecido o pedido, foi por uma real necessidade de alguma das igrejas, e vocês ajudaram bastante. Por isso eu ganhei um sábado a mais no distrito para poder pregar, o que me facilitou bastante o processo, tá bom? Nós estaremos juntos de novo aqui, aí nesse mês, dentro da semana dos 10 dias de oração. E depois, em março, nós vamos fazer uma sériezinha no dia que eu vier aqui, sábado, domingo, quarta-feira, que daí dá para a gente construir uma série, um tema um pouco mais ampliado, né? E assim, já introduzindo quase a Semana Santa. E o ano mal começou, parece que ele já está no meio, quase pedindo para terminar, porque tem muita coisa acontecendo muito rápido, né? Essa semana que vem já é Arautos da Cruz, treinamento de secretários. Por sinal, a secretária que atende toda o nosso distrito é aqui de Pederneiras, né? Parabéns por vocês terem pessoas tão capacitadas, né? E ela coordena todo o distrito daqui, a Jana, e ela vai estar indo lá também. Então, amados, temos muita coisa boa já acontecendo. Como é que está você? Seu ano começou bem? Você tem bons planejamentos para o ano? Nós já teremos uma comissão hoje, inclusive, para poder fazer andar a máquina, né? Logo após o culto. E na sua casa? Quais são os sonhos, as ansiedades? Quais são os planos que haviam sido feitos? Nós já estamos terminando janeiro. Janeiro já era, amanhã já é. Aliás, hoje já é 1º de fevereiro, né? Que é um mês curtinho, daqui a pouco já é março, né? E aí, dentro desse contexto todo, um mês já foi. Começou o teu ano bíblico? Começou a estudar semanalmente a lição, reacender esse bom hábito, diariamente estudando a lição. Começou a falar de Jesus para alguém, na intenção de lá na frente poder pregar o Evangelho, dar um estudo bíblico, quem sabe. Dentro de sua casa, começou o hábito do culto familiar. O ano novo não é nada além de um dia depois do ano velho, mas ele é uma oportunidade de realinharmos, organizarmos, né? O que é que estava legal para potencializar e o que é que não estava tão legal para poder corrigir. E com certeza alguns ainda têm preocupações. Hoje eu estive na classe dos jovens e havia alguns ali preocupados com o trabalho, ainda não
conseguiram organizar o trabalho para esse ano, alguns professores, inclusive, ali, né? E dentro desse contexto todo, quais são as suas ansiedades também para esse ano? Eu quero te fazer um convite. Pegue tudo que você planeja para esse ano, organize para lutar por isso, mas coloque na mão de Deus. Existe uma coisa na Bíblia, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, e você vai ver comigo ali que existe na Bíblia, esse texto de Mateus 6, ele é um texto cabeça, ou seja, um texto introdutório, que vai ao longo desse mês, até os 10 dias de oração, nós vamos meditar mais nele. Como foi falado agora há pouco no anúncio, o dia dos 10 dias de oração começa dia 13, uma quinta-feira, né? E aí, a partir da quinta-feira 13, farei live por YouTube, para facilitar, né? Porque não tem limite, o Zoom criaria um certo processo mais travado, né? Farei live por YouTube todas as manhãs, das 6 às 6h30. Tá bom? Durante esses 10 dias de oração. E no último dia, que é sábado, os 2 sábados não haverá live, porque tem uma vida útil na igreja, a live iria atrapalhar um pouquinho a dinâmica da igreja. Mas no último sábado, aí então há 10 horas de jejum envolvido. A igreja pode montar o programa que quiser durante os dias de oração, as 10 horas de jejum também no sábado de manhã. A proposta é que a partir do meio-dia, das 10 horas de jejum, quando terminar o culto da manhã, aqueles que estão jejuando vão direto para a igreja do Greenville. E aqueles que não estão jejuando vão embora para casa, almoça, faz o que quiser fazer, mas entre 2h30 também vá para lá. E nós estaremos completando um processo assim de 10 horas de vigília. A primeira metade aqui na igreja local, a segunda metade com o distrito todo ali reunido. E para que comecemos bem as 10 dias de oração, estamos convidando os que puderem ir no sábado à tarde da abertura na igreja central, onde faremos uma Santa Ceia distrital às 4 horas da tarde, né? Então aqueles que puderem estar, Deus gosta de festa, eu também gosto, né? Biblicamente as festas são momentos de crescimento espiritual, são Shabás, são Kairós, são momentos de o povo de Deus celebrar e se concentrar na direção de Deus de uma maneira mais intensa, né? E os 10 dias de oração trazem isso. Eu sei que todo programa distrital tem um desconforto de transporte, né? E muitas vezes acaba sendo lá em Bauru, por questão de local, de espaço, de tamanho de nave, né? Se Deus quiser, quando a nossa nave aqui estiver terminada, poderemos também fazer programa distrital aqui em Pedreira, né? Então tudo é uma questão de logística. Então a gente não vai fazer muito disso porque atrapalha demais a rotina, mas um pouquinho, especialmente começando o ano e terminando o ano, vale a pena ter, tá? A última festa nossa do ano, que é novembro, está no calendário, como Thanksgiving, que é a gratidão em família. A ideia é fazer no domingo um piquenique distrital, num lugar que tem uma piscina, um campo, a galera leva o assado de palmito, troca com o meu que é de ervilha, né? E aí a gente vai fazendo aí um oba-oba em nome de Jesus, né? Então um pouco aqui, um pouco ali, acaba dando certo, né? Então, de uma maneira geral, teremos esses eventos. Em Mateus capítulo 6, ele traz um texto no contexto chamado Sermão da Montanha. Como eu disse, no 10 dias de oração nós vamos analisar um pouquinho melhor o Sermão da Montanha. Esse não é o tema de hoje. E esse texto específico de Mateus 6, verso 33, é um texto que nós vamos usar mais durante os 10 dias de oração também, para aprofundar o conhecimento. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, outra tradução, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia, a cada dia, o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versos 33 e 34. Não vou esgotar esse texto hoje, de novo digo isso, mas há um ponto central nele que eu preciso falar, que eu preciso abrir o culto com ele, porque ele
Você sabe qual o tema mais pregado por Jesus? Você sabe qual o tema mais absorvido em todo o contexto do cristianismo? Você sabe qual é o ponto em que Jesus mais gastou energia para tentar mudar a mente das pessoas? O reino de Deus. E não é o tema mais estudado pela igreja, nem o mais pregado pela igreja. Hoje nós cantamos do reino de Deus, né? No penúltimo hino de louvor, um lindo. O reino de Deus, ele está presente como a moldura de tudo que se faz no cristianismo, porque o reino de Deus é a moldura da vida cristã e é a moldura de tudo que Cristo pregou. O tempo todo Jesus tentou nos ensinar o que é o reino de Deus e tentou nos convidar a deixar vir a nós o reino de Deus. Nós temos lá no Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E alguns começam a discutir: eu vou ao reino de Deus ou o reino de Deus vem a mim? Né? Para tentar entender o que é o tal do venha o teu reino. É uma discussão que se respeita, toda discussão se respeita, mas ela é uma discussão de uma tremenda ignorância teológica, porque o reino de Deus não é ponto geográfico, ele não é marcado por nenhuma posição geográfica. O reino de Deus, ele não é abstrato também. A fé é abstrata, o próprio amor é abstrato e tem que ser verbalizado através de ações. Você demonstra amor com ações de amor, né? O reino de Deus não é abstrato, ele é totalmente palpável. O reino de Deus, ele pode ser resumido, e a gente vai analisar isso profundamente muitas vezes, porque é um tema que precisa ser mais compreendido, porque é o único tema que a igreja de Cristo, não a igreja adventista apenas, ainda não consegue entender. Se você parar para ver, quando Cristo veio à Terra, tudo que deu errado, só deu errado porque não conseguiram compreender o que é o reino de Deus. Os judeus esperavam o Emanuel, e o Emanuel veio. E quando o Emanuel veio, o que os judeus fizeram? Rejeitaram. Por quê? Porque eles esperavam que o Emanuel que veio trouxesse a Israel o reino que vence o reino de Roma. Então, na ideia de que Jesus seria nada mais nada menos que o libertador de Israel, negaram e crucificaram a Cristo por não ser ele o libertador de Israel e lhe oferecer uma libertação mais ampla. Tudo que ele fez quando veio aqui foi transformar a ideia distorcida que ficou de um reino geográfico num reino mais amplo. A Páscoa, por exemplo, já existe há muito tempo. A palavra Páscoa em hebraico, passagem, ela quer dizer a passagem de Egito até a terra prometida. Mas no reino de Deus, a verdadeira Páscoa celebra Cristo, que é o Cordeiro Pascal, que nos convida a sairmos desta terra para a terra prometida. Ele mudou a circunstância do que é ser um cristão, que era feito a partir da transformação ou da demonstração de uma simples circuncisão. Que até hoje o rabinato, hoje o mundo judeu não tem uma religião tão forte no mundo todo, mas em Israel você tem poucos seguidores, mesmo os filhos de judeus, eles se negam a ser cristãos, mas não são plenamente israelitas, né? São, mas judeus nem tanto, né? É meio tipo Silvio Santos, né? Faço tudo, não nego que sou judeu, mas trabalho no sábado, e aí vai, né? E aí nesse contexto todo, o mundo judeu celebrava que era salvo através da circuncisão. E hoje o rabinato ganha dinheiro praticamente quase que só com isso, porque ele não tem igrejas fortes para atender tantos rabinos, os tais levitas. Então eles vendem uma circuncisão que custa, de um rabino custa em torno de 5 mil reais, mas ele não faz circuncisão, ele só atesta. O certificado que ele dá de circuncisão, ele cobra em torno de 5 mil reais hoje, porque é o que ele tem para viver. Aí Jesus veio e falou assim: não, a marca do cristão não é a circuncisão, a marca do cristão é o batismo.
Você percebe? Jesus foi mudando toda a mentalidade, e mesmo assim, quanto mais ele mudava, mais ele era rejeitado. A plaquinha que puseram em cima da cruz de Cristo, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, só que escrito na língua hebraica. Daí a ideia do Ingrid, né? Ele não é o Rei dos Judeus, ele é o Rei do mundo, ele é o Rei do universo. Mas estavam usando isso até como zombaria, para intimidar e diminuir o judeu. Ah, ele é o Rei dos Judeus, olha o teu rei. E quem é que mandou matá-lo? O próprio judeu. Por quê? Porque os discípulos andaram 3 anos com Jesus e não entenderam o que é o reino de Deus. Por que foi que Judas vendeu a Cristo? Não foi por dinheiro. Ele até devolveu as moedas da venda. Quando ele viu que Jesus não declarou, Ellen White diz que Judas queria forçar Jesus a iniciar o seu reino. Eu vou vendê-lo, vou acuar. Quando chegaram e ele está acuado, preso, né, contra a parede, os soldados romanos, ele vai ter que dizer: atenção Israel, vai chegar da hora, revolução. E aí ele não fez isso. E quando Judas viu que Jesus, ele entregou para ser morto na cruz, Judas não aguentou o peso da sua dor e se enforcou. Mas o mesmo objetivo teve Pedro. Quando Jesus foi preso, ele saiu cortando a orelha de soldado, que a tradição diz que chama Malco. Pedro também queria incentivar Jesus a iniciar a rebelião da instauração do reino. E Jesus o repreende, dizendo: guarda essa faca, essa peixeira, né? A Bíblia, em alguma tradução, chama de espada, mas os discípulos não andavam com espada, nem era permitido. Em Roma só andava de espada os soldados romanos. Agora, pescadores andavam com uma faca meio grandinha, né? E aí eles falam: guarda essa faca na bainha, rapaz, não é isso que nós vamos fazer? E aí pega a orelha do soldado que estava caída no chão e recoloca no lugar. Desculpa, não era essa a intenção, mas você já está restaurado. E o que Pedro fez serviu para Jesus mostrar o poder do reino verdadeiro de Cristo, porque o soldado se converteu. Quando ele viu um Deus na frente dele, grudando a orelha de volta: uau, esse não é profeta qualquer, esse não é mestre qualquer, esse não é pastor qualquer, ele tem um poder que seres humanos não têm. Aliás, Ellen White diz que os dias do julgamento e crucifixão de Cristo converteu mais pessoas, as cenas da paixão de Cristo, converteu mais pessoas que em todos os 3 anos de ministério de Cristo. Porque o reino de Deus, ele se demonstra ainda, até mesmo nos piores momentos da vida. Enquanto o universo matava Deus, Jesus estava salvando. Enquanto os homens penduraram-no na cruz, Jesus estava salvando. Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Lembra que a cada juízo que ele passou, qual era a sentença? Não vi dolo neste homem. Mata Roma, Pilatos, não vi dolo nesse homem. Leva para cima, leva para o grande imperador. O imperador mata, não vi dolo nesse homem. Leva de volta para Pilatos, ele que resolveu a encrenca. E aí Herodes mandou de volta. Aí Pilatos falou: eu não vi dolo nesse homem. O que você quer que eu faça com ele? Mata! Então tá bom, lavo minhas mãos. É vocês que estão mandando. O reino de Deus, ele foi mais compreendido pelo romano do que pelo judeu. Então, por favor, nunca se esqueça. Uma única declaração que eu queria deixar bem claro aqui para avançar no tema ou na história que vai trazer o corpo do sermão. O reino de Deus não é um lugar, não é um jeito de ser, não é uma atitude da igreja, não é uma atitude do cristão. O reino de Deus é Deus. O reino de Deus é Deus. Aonde Deus está, ali está o seu reino. Aonde Jesus está, o céu é ali. Aonde o Espírito Santo está, aquilo se torna santo. E só assim podemos ser santos. Não é por obras perfeitas, mas pela presença de Deus, que torna santo o lugar em que ele está. Moisés tira a sandália dos seus pés, porque esse chão é terra santa. Mas como é que é santa? É uma moita que toda hora, um arbusto que toda hora meus cabritos, minhas ovelhas comem. Eu já vim aqui tantas vezes, isso não é santo. Hoje é santo, porque eu sou. Estou aqui. Eu estou aqui. E onde Deus está, se torna santo.
O reino de Deus é Deus. Por isso, no reino de Deus, as bênçãos não têm valor. As bênçãos só existem porque Deus é Deus. E Deus abençoa. Amém? Amém. Sempre. Aí ele fala para você hoje: pegue todas as suas ansiedades, entregue a mim e busque primeiro o meu reino. Porque todas as demais coisas deste mundo, todas as demais necessidades da sua vida, você não precisa. Não há nada que você faça que vai me fazer dar ou não dar. Eu te amo não pelo que você faz. Te amo porque eu te criei. Você é meu filho. Mas se você quer estar seguro, esteja sempre dentro do reino de Deus. E deixe que o reino de Deus esteja sempre dentro de você. Bom, chegamos na história principal de hoje.